Muito bem, estamos de volta com o nosso Sport Center para falar de decisão de Copa do Brasil. A gente vai trazer números das equipes, tanto de Flamengo quanto de Atlético Mineiro. Correu, hein, Robseira, meu lindo? Tá aí na tela já pra gente, ó. 8 jogos para cada lado nessa campanha. 6 vitórias, um empate e uma derrota do Flamengo, aproveitamento de 79%. E do Galo, 4 vitórias, 3 empates e uma derrota, um aproveitamento de 63%. Disputa que começa neste domingo. Primeira partida com o mando do Flamengo, Elton Serra, esses dois times chegando à decisão. A gente até já falava um pouquinho do Galo antes, falando de decisão de Libertadores também. Ficou muito claro o foco para o Milito nas Copas e chega às 2 finais. O Campeonato Brasileiro ficou um pouco mais alheio. O Flamengo, dentro de tudo que foi na sua temporada, chega a uma decisão para fechar um ano que não foi nada do esperado, talvez com um título. Esse é um pouco do cenário para os dois. O Flamengo se distanciou um pouco da disputa do título brasileiro, mas está ali seguro numa vaga para o Libertadores, né? Se der uma arrancada nessa reta final, até fica no G4 e aí garante fase de grupos. Sem depender desse título da Copa do Brasil. Mas é claro que é um time que desde a temporada passada tem buscado pelo menos um título relevante na temporada. Então é um jogo também de muito peso para o Flamengo. A gente falava do Atlético, né, que tem uma segunda chance, que é a final da Libertadores, mas para o Flamengo também acaba sendo confrontos, né, no plural, o jogo de ida e volta é diferente, confrontos importantes. O Felipe Luiz assumindo nessa reta final, já com essa decisão. É um cara acostumado a decisões mais dentro de campo e agora fora ele vai tentar fazer a equipe jogar da maneira que ele gostaria que jogasse. Começou bem, ainda há oscilações, mas é um time muito bom para esse tipo de jogo, né? De tentar administrar um resultado, conseguir um resultado numa ida, conseguiu a classificação nas quartas contra o Bahia dessa forma, inclusive, vencendo os 2 jogos. Na Libertadores não conseguiu, mas foi um time que competiu e faz parte, perder ou ganhar é do jogo, mas enfrenta um Atlético muito mais forte do que enfrentaria talvez, sei lá, 2 meses. Então acaba sendo, de fato, um confronto bem equilibrado também, né? 180 minutos é um contexto bem diferente. Eu acho que esse é um ponto importante também, Jean, o momento dos dois times. Esse Flamengo que se reencontrou com esse trabalho do Felipe Luiz e a gente já vê um Flamengo totalmente diferente em campo, em organização, em desempenho. E um Galo que também oscilou muito na temporada, que chegou a ser questionado em muitos momentos. É bem verdade que o Milito teve ali os seus problemas, né, com lesão, enfim, durante todo o ano, mas que agora retomou o melhor desse trabalho, daquele trabalho que impactou quando o Milito chega nesse Galo. E está vivendo um ponto bem alto agora. Exato. Eu acho que assim, se a gente fosse considerar o Flamengo antes do Felipe Luiz assumir, não seria nenhum absurdo apontar o Atlético como favorito, né? Pelo que o Atlético vem mostrando nos mata-matas, por esse pragmatismo que passou a ter sob o comando do Milito, que não tinha até um determinado momento. Então tem sido um Atlético que sabe se defender, e o Atlético não conseguia se defender num determinado momento da temporada. Repito, para mim o jogo contra o São Paulo foi aquele em que ele virou a chavinha. Agora, olhando também para os desfalques todos que o Flamengo tem e continuará tendo, mesmo o argumento favorável ao Flamengo, que nunca foi o jogo melhor. O argumento favorável ao Flamengo sempre foi o elenco, a capacidade individual de resolver jogos. Essa vantagem, ela está diminuída por conta de todos os desfalques que o Flamengo tem e continua tendo. Então, assim, essa vantagem para o Flamengo, ela não existe mais. O Atlético tem até a questão que eu acho que faz diferença. Aliás, não é que eu acho, né? De maneira geral, existe até um estudo que mostra isso, que em finais com ida e volta, você resolver em casa é sim uma vantagem, estatisticamente falando. E não estou nem falando isso descontando aqueles campeonatos que fazem com que o melhor resolva em casa, porque isso, obviamente, contaminaria a estatística. Mas eu acho que, nesse caso, é uma vantagem, sim, o Atlético poder resolver em Belo Horizonte, mas está tudo muito igual, está tudo muito parelho. Lembrando, o Atlético não terá o Daverson, que hoje é importante, não terá o Fausto Vera também, são jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil, vão jogar apenas na Libertadores. Então, esse daí, para mim, realmente é um equilíbrio absoluto, mas é importante para o Flamengo, eu acho que por tudo que a gente, inclusive, presenciou na Arena MRV
no jogo da Libertadores, é importante para o Flamengo fazer um bom resultado no Maracanã. Se o Flamengo, por exemplo, perde no Maracanã, aí eu acho que a situação ficaria muito, muito complicada. É um Flamengo que nos últimos anos também tem ido longe nessa Copa do Brasil. A gente traz os números aí deste Flamengo finalista em 2024, que em 21 chegou à semifinal, foi desclassificado pelo Atlético Paranaense. Em 2022 foi campeão em cima do Corinthians. Em 2023 ficou com o vice diante do São Paulo. E agora essa decisão contra o Atlético Mineiro, começando este jogo no próximo domingo no Maracanã. E a volta já no outro domingo, dia 10, aí sim na Arena MRV, para este Flamengo e Galo. Mas falando agora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tem Flamengo e Galo no domingo. Olá, fãs de esportes. Flamengo e Atlético Mineiro começam a decidir a Copa do Brasil neste domingo. O jogo de ida, primeiro jogo, que será no Maracanã, às 4 horas da tarde. Mais de 52 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Enquanto o Flamengo, no seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo adiado da 17ª rodada, na última quarta-feira empatou por 1-1 contra o Internacional, lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Atlético Mineiro vem de um empate muito importante, 0-0 contra o River Plate da Argentina, em Buenos Aires, jogo de volta das semifinais da Libertadores da América. Com este resultado, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 lá em Belo Horizonte, acabou indo para a final da Libertadores da América, eliminando o River Plate da competição. Para o jogo de domingo, o técnico do Flamengo, Filipe Luiz, tem desfalques. 2 jogadores estão suspensos. O atacante Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians, segundo jogo da semifinal, lá na Neoquímica Arena. O outro suspenso é o volante chileno Eric Pulgar, pelo 3º cartão amarelo. O técnico rubro-negro Filipe Luiz fala deste momento do Flamengo em que precisa fazer gols no próximo domingo para sair em vantagem nestas finais da Copa do Brasil. Como eu falei, o meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário da melhor máximo possível, criar o máximo de chances e depois os jogadores, a contundência nas áreas são dos jogadores. 2 jogadores já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes e não podem jogar pelo Atlético. O volante titular Fausto Vera, que já jogou pelo Corinthians, e o atacante Daverson, que já atuou pela equipe do Cuiabá. O Atlético pode conquistar 2 títulos ainda nesta temporada. Arana e Hulk falam dessa possibilidade com o time envolvido em 2 decisões de Copas. Decisão, né? Eu acho que 2 equipes que chegaram por merecimento. Tenho certeza que será uma final muito truncada, né? Que também vai se decidir em detalhes. Estamos sendo felizes nas Copas. Temos que aproveitar esses jogos das Copas. Aproveitar que estamos em 2 finais, não é fácil. Estava conversando agora com o Milita ali. Cara, será que a gente tem noção do que está acontecendo com a gente? Eu falo assim, é bom assim que a gente mantenha os pés no chão, continue trabalhando para que, se Deus quiser, a gente possa ganhar essas 2 Copas. Vamos lá, como chegam então Flamengo e Atlético Mineiro para a final? Nos últimos 5 jogos, o Fla, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 53,3%, 7 gols marcados e 5 sofridos. Já o Galo, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 40%, 6 gols marcados, 5 sofridos. Mas a gente pode colocar aí que é um Flamengo que vai ter alguns desfalques importantes nessa primeira partida e um Galo que vem embalado com a final da Libertadores. O Galo está numa trajetória para deixar o seu torcedor realmente animado, esfregando as mãos pelo que vem por aí, um nível de confiança com todo o sentido. E até para quem tem mais bom senso e não se deixa levar tanto, esse pessoal também já está indo, porque a chance de encerrar a temporada com 2 troféus, ela está aí, ela se apresentou, o Atlético fez por merecer. Esses 2 times, não por coincidência, nos últimos anos, provaram já que é possível ganhar 2 taças entre as mais importantes que fazem parte do calendário de um time aqui no Brasil, né? Tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro, nas últimas temporadas, conseguiram esse doblete, digamos assim. Sim. Não está ao alcance agora em 2024 do Flamengo. O Flamengo não será campeão brasileiro, embora haja pontos que permitam isso, mas não creio realmente que o Flamengo vai conseguir. Mas a Copa do Brasil, que é o grande objetivo desde a troca da comissão técnica e com os jogadores respondendo bem até agora, começa a decisão nesse fim de semana e o Flamengo tem todas as possibilidades. O Atlético vem naquela coisa da bola de neve, né?
mais um jogo fora de casa, é hora de colocar em campo os melhores jogadores disponíveis, acreditar na capacidade coletiva e no potencial decisivo de alguns deles, para começar também tentando desequilibrar essa final, porque são, como todo mundo sabe, partidas de ida e volta. Mas a temporada pode ser verdadeiramente histórica para o Atlético Mineiro, com 2 troféus, as 2 Copas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. Pois é, e o Flamengo não vai ter o De La Cruz, não tem o Bruno Henrique, não tem o Pulgar. Se a gente olha para o lado do Galo, a gente já vê o tamanho do Daverson diferente depois do que aconteceu na semifinal de Libertadores. Sim. Ele também não pode jogar a Copa do Brasil. É engraçado como as coisas mudam muito rápido, né? Muito o Daverson hoje é um jogador que faz muita falta para o Galo, ainda mais em um momento de decisão, em mata-mata, como é também essa final de Copa do Brasil, porque é o jogo de ida e volta. André Kfouri, você consegue ver favorito para o duelo? Não. Tem como, né? É muito difícil, realmente. E com os desfalques, quem é que sofre mais? Eu não sei se sofre mais, mas você acabou de falar do Daverson, né? Se o Daverson pudesse jogar, ele já estaria pensando no gol que ele marcou pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. A gente mostrou um material com o Andreas Pereira agora há pouco. O João Castelo Branco mencionou esse gol, né? Ele teria a condição de usar esse momento também para se sentir ainda mais confiante. Os companheiros enxergam a capacidade decisiva dele em campo. Se faltavam exemplos, a última atuação dele dessa maneira, fazendo gols e liderando e puxando a torcida, chamando o torcedor para dentro do campo. Parece que ele está no Atlético Mineiro há várias e várias temporadas fazendo isso. Mas não, ele chegou há pouco tempo. Então eu acho que não ter o Daverson num jogo decisivo é muito ruim para o Atlético. Mas é uma questão de regulamento, não há o que questionar em relação a isso. Eu acho que por esse aspecto, este jogador nesse momento, fazendo o que ele tem feito e não poder jogar, machuca mais o Atlético. E quando você olha e faz uma comparação assim, é um Galo que, lógico, está na final, quer o título, mas é um Galo também que está na Libertadores. Vai jogar só no final do mês, tem ainda um mês para se recuperar, então dá para você também conseguir organizar os jogadores que vão entrar em campo nas 2 competições. Sim. Mas pelo Flamengo só ter a Copa do Brasil, isso muda alguma coisa? É um Flamengo que pode entrar mais ligado na partida? A minha impressão é que decisão de troféu é decisão de troféu, né? Não adianta mais você querer ficar relativizando as coisas. O que eu acho que dá para fazer, e você mencionou, a vida é tão atropelada no calendário aqui no Brasil, que quando você tem um jogo que daqui a um mês, por mais importante que esse jogo seja, por mais significativo, final de Copa Libertadores, dá para você parar de pensar nisso agora. Porque não vai adiantar nada. Então, eu acho que o Atlético tem condições de se concentrar e se mentalizar para a Copa do Brasil e para esse primeiro jogo. O Flamengo talvez se sinta um pouco mais pressionado por essa decisão, porque ele sabe que é o grande momento dele nessa temporada. Digamos que o Flamengo tem mais a perder do que o Atlético Mineiro tem nessa final de Copa do Brasil, mas é troféu. É troféu, não adianta. Agora tá todo mundo com a mão quente. Não tem jeito. É claro, assim, para a final da Libertadores, dá para parar de pensar em Libertadores e pensar um pouquinho? Dá, mas não dá para parar de desempenhar um bom futebol nesse mês de jeito nenhum. Você precisa estar o tempo inteiro mostrando que está em alto nível. Eu falei no sentido da pressão e da comissão técnica, esse jogador será que pode jogar? É claro que, né, o Atlético, a partir de agora, tem que cuidar dos seus jogadores, porque o objetivo é chegar à final do dia 30 na melhor condição possível. Mas você não pode brincar com o final de taça, Copa do Brasil. Então você também precisa que esses jogadores estejam em campo. E tem uma coisa, né? Imagina o Felipe Luiz chegando agora e já ganhando também esse título com os seus companheiros de 2019, alguns deles, mas agora como técnico do Flamengo. É algo gigante, né? Grande argumento que ele tem, ele e a comissão técnica dele, e junto com esses jogadores do Flamengo, para continuar o trabalho nas próximas temporadas, sem nenhum tipo de discussão ou questionamento, mesmo que daqui a pouco aconteça uma eleição no Flamengo e o nome dele não seja um nome, digamos, de consenso, assim, nesse contexto político, num clube como o Flamengo, sempre complicado. Mas se ele ganhar a Copa do Brasil, digamos assim, sem trocadilho, a candidatura dele cresce de tamanho. Muito bem. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as notícias do Flamengo. Flamengo com vários desfalques para o jogo contra o Atlético amanhã, hein? Vamos torcer pro nosso Mengão meter logo 3-0 ou 2-0 já para ir com vantagem para a final
e não ficar dependendo de resultado, hein? Se inscreva no canal e acompanhe nossas notícias diárias do Mengão. É isso aí.